Amados, eu quero deixar uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou da batalha no mesmo dia e trazia as vestes rostas de terra. E chegou ele a Eli, e eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. Portanto, o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, pois aquele homem anunciou isso na cidade, toda a cidade gritou. Amados, eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação nesse dia, porque muitas das vezes o que acontece conosco é a mesma coisa que acontece nessa passagem de 1 Samuel, de capítulo de número 4, é que a arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ela era aquilo que representava que a presença de Deus estava no meio do povo. E o que nós podemos tirar nessa passagem, o que nós podemos aprender nessa passagem? É que o povo de Israel estava prestes a enfrentar uma batalha contra os filisteus. E os filisteus eram um povo muito conhecido de guerra, um povo muito valente. E eles, naquela época, eles detinham as melhores técnicas, as melhores formas de fazer as armas. Então Israel ia enfrentar um povo que estava acostumado a guerrear. E aí a Bíblia diz que o povo de Israel pega a arca e leva para a batalha. E Ofni e Finéias, filhos de Eli, pegam aquela arca, vão à frente. E a Bíblia diz antes um pouco que o povo de Israel começa a fazer alvoroço e começa a fazer festa no meio do arraial. E a Bíblia diz que os filisteus começam a ficar com medo e dizem assim: olha, filisteus, sejais homens hoje, porque vocês vão enfrentar o povo de Israel. E certamente Deus desceu no meio deles. E você sabe o que acontece nessa passagem, irmãos? É que o povo de Israel estava vivendo de rótulo. E quantas vezes nós vivemos de rótulo? Quantas vezes nós levamos símbolos? Quantas vezes carregamos coisas achando que a presença de Deus está conosco? Quantas vezes carregamos coisas na nossa vida? Amuletos, coisas que pensamos assim: olha, Deus está comigo porque eu estou levando isso, eu tenho aquilo outro. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel foi massacrado nessa batalha. Irmão, a coisa mais importante que precisamos ter é a presença de Deus. Israel já não tinha mais a presença de Deus. E quando uma pessoa ou alguém não tem a presença de Deus, é fadado à derrota. E a presença de Deus é a coisa mais importante que você tem. É algo mais importante que você tem, é a presença de Deus na sua vida, querido. Quantos já não têm mais a presença de Deus? Quantos já não sabem mais o que é ser cheio do Espírito Santo? Quantos já não sabem mais o que é ter a presença de Deus na vida dele? Quantos já não sabem mais o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ou até mesmo ser renovado pelo Espírito de Deus? Mas nessa dia, querido, eu te convido, meu amado, a você buscar a presença de Deus, a ser cheio da presença de Deus, porque o que faz a diferença na sua vida é quando a presença de Deus está na sua vida. Eu quero te dar 2 exemplos aqui rápidos. Um deles era Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E a partir do momento que o Espírito Santo se retirou de Saul, meu querido, ele começou a ser atormentado pelo espírito maligno. Ele começou a Deus não falar com ele nem com Urim, nem com Tumim, nem com profeta. E quando Deus não fala conosco mais, querido, é certamente que a presença dele se afastou de nós.
Mas nesta dia, nesta noite, nesta tarde, nós precisamos buscar a presença de Deus para que possamos resistir e vencer qualquer filisteu, querido. E aí, queridos, a Bíblia diz que Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel, que Davi foi ungido na frente dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Você sabe o que eu quero deixar para você aqui nessa noite? É que quem tem a presença do Espírito de Deus, meu querido, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, tem a presença de Deus na vida dele. Essa era a diferença de Saul e Davi. Davi tinha o Espírito Santo e Saul não. Quantas vezes, amado, nós perdemos a presença do Espírito de Deus. Mas nessa noite, neste dia, nessa tarde, que você tenha buscar a presença de Deus, que você venha buscar a face do Senhor, que você venha ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você pode perder um monte de coisas na sua vida, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Faz toda a diferença. Seja cheio do Espírito Santo, meu querido. Não deixe a presença de Deus embora da sua vida. Meu amado, essa palavra que eu quero deixar para você, que a presença de Deus possa estar todos os dias na sua vida, em nome de Jesus. Amém.